Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Não preciso nem dizer a alegria que é de estar aqui com a família, com todos vocês. Esse uma vez ao ano que a gente vem aqui, é com o coração muito feliz que a gente chega, abraça, sorri, passa tempo juntos. E isso me lembra a passagem lá no livro Paulo Estevão, quando os primeiros cristãos, se encontravam nos finais de semana para falar de Jesus, esse ambiente de carinho e de amor. Então agradecemos o convite e essa recepção amorosa de todos vocês. E hoje estaremos refletindo juntos o tema auto-amor e evolução. Então nós vamos dar 2 passos nesse nosso trabalho. Primeiro passo, nós vamos ver numa forma assim bem ampla qual é a nossa missão, qual é o nosso caminho, que os Espíritos trouxeram para a gente para chegarmos ao nosso objetivo. E é importante sempre ter isso na nossa mente por várias razões, dentre elas, para a gente nunca perder o nosso rumo. Se a gente, por algum minuto, se desfocar um pouquinho, a gente pode retornar por esse, a gente chama de big picture, e saber qual é realmente a nossa missão. E outra que, se a gente penetrar, fazer estudos mais profundos, a gente saber retornar e também não ficar preso, às vezes, nos detalhes e poder olhar o nosso direcionamento, para dar continuidade no nosso estudo e na nossa evolução. Então, para que a gente venha esse primeiro passo, esse nosso caminho, esse nosso big picture, nós vamos começar refletindo na questão 115 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí, olha a resposta dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e a eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que foi assinalada. Outros só suportam murmurando, e por essa falta é que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então vamos ver agora, de uma forma gráfica, esse direcionamento dos espíritos, esse ensinamento para todos nós. Então vamos lá. O nosso bonequinho que está ali no cantinho, simbolizando todos nós. Então nós fomos criados simples e ignorantes. Qual é a nossa meta? De chegar à pura e eterna felicidade. Então esse é o nosso objetivo. Chegaremos lá, estaremos próximos de Deus. Então o que devemos fazer para chegar até lá? Isso aplica como um espírito imortal e também para essa encarnação. Então o que nós precisamos então descobrir? A verdade. Então a gente já vem buscando, olha, eu preciso identificar a verdade. E como é que nós vamos adquirir essa verdade? Através do quê? Muito bem.
E vai vir através das provas que Deus nos impõe. Olha, já vamos começar a mudar um pouquinho a nossa forma, às vezes, de pensar. Às vezes queremos sair das provas, quando vem uma prova e a gente busca sair. Mas é através delas, ou delas, que iremos adquirir essa verdade. Os estudos, muito importantes, para a gente estar ali se ambientando, dando direcionamento no nosso coração, na nossa mente, para tomar as decisões certas. Perante a prova, os Espíritos dizem o seguinte, olha, tem duas, trazendo nas nossas palavras, né? Tem duas formas de aceitar essas provas. Podemos aceitar elas submissa, a gente se submeter àquela prova e trabalhar para descobrir a verdade e dela, né, a gente ganhar o nosso, né, quando a gente faz uma graduação, nosso chapeuzinho de graduação, que nós aprendemos a verdade dentro daquela prova, ou nós podemos nos rebelar contra Deus, Deus não me ama, Deus não me quer, eu não quero isso. Só que dessa forma, nós não vamos graduar. Essa graduação nos leva à felicidade. E é o que todos nós queremos. Estar num sábado, de manhã, com uma temperatura, um sol lindo lá fora, com várias atrações, mas nós optamos para estar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essa ação que nós fizemos hoje. Qual é a virtude que nós estamos praticando nesse momento? Então tá bom. Também ele diz que esse conhecimento não é do dia para a noite, ele é progressivo. Então nós vamos ver que não é só numa encarnação que iremos adquirir toda essa verdade, que chegaremos plenamente à perfeição. Mas podemos chegar na felicidade que podemos alcançar dentro desta encarnação. Pensando na encarnação, então, refletimos, somos o quê? Imortais. E isso nos auxilia a tomar decisão também perante as provas. Porque a nossa decisão não precisa ser com resultados a curto prazo. Nós estamos investindo dentro de nós a longo prazo a imortalidade da alma. Então, levar isso em consideração nas nossas tomadas de decisões. E também que nós não estamos sozinhos. Antes de vir para cá, pelas provas, fomos educados no plano espiritual. Temos o nosso anjo da guarda, que nos ama tanto, um amor profundo por nós. E que eles colocam, olha, estou contigo. A gente faz isso com uma pessoa que a gente ama, não, estou contigo, a gente vai rir junto, a gente vai chorar junto. Imagina de um espírito que nos ama muito, como um espírito elevado, um anjo da guarda, que ele vai nos auxiliar nas provas. Podemos contar sempre com eles, com o plano espiritual. Então tá bom. Então lembrando das provas, né? Como passar pelas provas, buscar a verdade dentro das provas. E aí nós vamos fazer uma outra reflexão. O que se deve entender por lei natural? Está lá na questão 614. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade. Qual é o nosso objetivo maior? É chegar aonde? A Deus. A felicidade plena. Então os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, você quer ser feliz? Preste atenção, meus amores, nas leis divinas. Porque vai indicar o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E nós só seremos infelizes se afastar delas. Então, perante as provas, da gente refletir, baseado nas leis divinas, o que eu devo fazer? E ele continua.
As leis divinas, né, Kardec pergunta aos espíritos, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito? Concernem alguma coisa, outra coisa que não somente ao procedimento moral? E os espíritos respondem, todas as da natureza são leis divinas. Vamos supor, se eu soltar o meu óculos aqui, qual é a lei que está atuando? A lei de gravidade. Ela, que lei é essa? Ela é moral ou lei material? Material. A gente pode fazer isso aqui 1 trilhão de vezes, sempre vai acontecer, porque é uma lei que Deus criou. É uma lei, ela vai estar, a gente acreditando, não acreditando, ela vai estar atuando. E aí ele coloca, né, que o sábio estuda as leis da matéria. Né? A gente vai para a escola, estuda, né, a ciência, a física, a química, tantas outras matérias, né, estudando as leis, né, da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então hoje já nos qualificamos buscando ser homens, né, mulheres de bem. Queremos aprender como praticar essas leis, as leis morais. Então, voltando no nosso gráficozinho. Então, perante as provas, de nós buscarmos entender as leis divinas. Né? E qual é a lei maior? A lei de amor, justiça e caridade. Debaixo dela tem várias outras leis, e elas são interligadas. A gente estuda, às vezes, de uma forma separadas, mas elas atuam uma interligadas à outra. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar 10 leis explícitas, né? E as leis também implícitas dentro do Livro dos Espíritos, como a lei do dever, né? E tantas outras. Entendendo essas leis, vão nos auxiliar na tomada de decisão das provas. Fazendo elas direitas, nós vamos conhecer a verdade, vamos dar mais um passo para a grande felicidade que buscamos. E essas leis estão aonde? Na nossa consciência. Ser um ser consciente é fazer essas reflexões, porque elas já estão aqui conosco. Já fomos criados com elas. Ser um ser consciente é refletir perante as provas, perante as nossas decisões. Então, uma dica, às vezes entramos, será que eu devo fazer a forma A, B, ou C, ou D? Então, um exercício, a gente pergunta para nós mesmos, essa ação é amorosa? É justa? É caridosa? Para comigo, para com o outro e para com a natureza? Se a resposta for sim, continue. Se dentre uma delas vier a resposta não, consciencialmente, a gente para e reflete um pouquinho mais. Deixa eu estudar um porquê que a minha consciência está dizendo não dessa forma. Porque possivelmente acharemos uma outra terceira ideia ou quarta ideia que vai alinhar todas essas... Uma lei, né, com 3 perninhas, com 3... alicerces. Então, são dicas para a gente estar exercitando. Porque os espíritos falaram, né, perguntaram a Kardec na nossa linguagem, né, mas se já está na nossa mente as leis divinas, para que, né, estudar essa revelação toda? Eles quase falam assim, meus amores, nós esquecemos as leis ou ignoramos elas. Então, por isso, vamos estudar de novo. Vamos refletir elas. Sermos seres mais conscientes na nossa tomada de decisão. Agora, o que precisamos desenvolver? Olha como as coisas vão se encaixando. O que nós precisamos desenvolver para conseguirmos seguir as leis divinas? Porque a lei a gente já conhece, a lei de amor, justiça e caridade. Agora, o que necessitamos desenvolver dentro da gente para cumprir essas leis? As virtudes. Então, nós vamos ver, né, solidariedade, a coragem, a autenticidade, o perdão, a calma, a fraternidade,
a humildade, tantas outras virtudes que somos convidados a desenvolver perante as provas. Mas se a gente faz esse trabalho e desenvolvendo essas virtudes, as nossas decisões serão mais acertadas. E tem uma virtude muito importante para todos nós, que é a virtude do alto amor. Dessa parte aqui nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente. Pedir ajuda a Joana de Ângeles para falar um pouquinho do amor. E a gente vai estar refletindo dessa virtude um pouquinho mais para frente. Quem é o nosso professor das leis divinas e também para as virtudes? Jesus. Ele veio para nos ensinar como desenvolver essas virtudes. Dentro de diversas situações, como ele procedeu. Então, quando a gente vem buscar o Evangelho, ler, estudar, não só tentar ali lembrar da questão que aconteceu, mas ir um pouco mais a fundo. Qual era o sentimento que estava ali presente? Qual é a mensagem? Para a gente, dentro daquela ação que Jesus teve, trazer ela para dentro da gente. E a gente fazer o nosso maior esforço para cumprir. E se errarmos, botar um ponto de interrogação, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Segura essa aqui um pouquinho. Então, Jesus, importante da gente conhecer Jesus. Tranquilo até agora? A coisa vem desenvolver. Nosso objetivo, quando chegarem as provas, nós buscarmos, aceitá-las, as provas, buscar qual é a virtude que a vida está nos convidando a desenvolver, estudar sobre essas virtudes, relacionar com as leis divinas e aí exercitá-las, dentro das provas. Uma outra parte aqui muito importante. Quando nós fomos criados pelo nosso querido Pai, que nos ama muito, já temos dentro de nós as sementes das virtudes, todas elas. E é através das provas que vamos estar exercitando elas, o desenvolvimento delas, nos exercícios diários. Porque às vezes pensamos em provas grandes, gigantescas. Não, todos os dias nós temos o nosso fardo. Então, da gente trabalhar o fardo só de hoje. Você ficar entrando em ansiedade com o fardo de amanhã ou do que passou. Qual é o meu fardo de hoje? Então, a gente busca exercícios diários no desenvolvimento dessas virtudes. E pouco a pouco elas vêm crescendo dentro de nós. E quando a gente sente que ela está crescendo, já vem a felicidade. A cada dia já vem essa gota de felicidade. Que quando nós acertamos, quando nós passamos por certos desafios e conseguimos superá-los, traz o que dentro do nosso coração? A felicidade. Dentro daquela dinâmica, já traz a felicidade. Para que um dia ela vai virar uma árvore. Vão ter frutos, mas são exercícios, a longo prazo. Uma outra parte muito importante, de nós fazermos esse inventário dentro de nós. Quais são as virtudes que eu já consegui desenvolver? Ao longo de tantos anos, reencarnações. Então, quais são ainda os vícios que eu ainda tenho? E nós vamos perceber o seguinte, nessa encarnação atual, qual é o convite que a vida vem nos fazer diariamente? Tem um tipo de virtude, a gente vai perceber que qual é o nosso maior vício dessa atual existência, é o convite para que vamos estar desenvolvendo a virtude que vai iluminar esse nosso vício. E a gente vai perceber que o tipo de desafio que nós temos, ele é quase assim, desde quando eu sou pequenininho, essa mesma questão vem acontecendo constantemente. O que é isso? É o exercício que Deus está nos fazendo, está nos trazendo para desenvolver a virtude. Nós não vamos conseguir desenvolver todas elas numa encarnação,
mas em uma encarnação a gente pode desenvolver, né, uma ou duas. É difícil estar falando porque elas são interligadas, mas tem uma ou duas mais presentes nos nossos desafios. Os tipos de pensamento. Que tipo de pensamento que eu tenho? Isso a gente vai nos conhecendo, que nos auxilia, né, nesse processo evolutivo, nos conhecer. Santo Agostinho traz para que a gente um exercício que a gente possa estar fazendo todos os dias, quando, nas nossas palavras, antes de dormir, vamos fazer uma reflexão. Quais foram, né, as atitudes que eu tomei alinhado com as leis divinas? Quais foram as atitudes que não foram alinhadas? Ah, então foi essa e essa. Ali já à noite, já começando o trabalho do sentimento. O auto-perdão, perdão ao outro, para que a gente não deixe acumular dentro de nós esses sentimentos, e às vezes a gente não consegue nem identificar que sentimento que eu estou tendo. Então essa calma antes de dormir, essa pequena reflexão, e identificar como é que foi meu dia hoje. Aonde eu fui aprovado e aonde que eu ainda não fui aprovado. Então tá bem. Vamos então refletir junto um pouquinho sobre essa energia, o sentimento amor. E aí nós utilizamos esse livro, Conflitos Existenciais, que falar um pouquinho, de uma forma bem ampla desse livro. É um livro maravilhoso. Porque Joana de Ângeles, né, Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e olha que presente a Joana nos deu. Entendendo a nossa situação, o nosso nível evolutivo, ela trouxe para a gente aqui, ó, vários tipos de sentimentos que gostaríamos, né, de transmutá-los. Como? Né, a raiva, o medo, o ressentimento, a culpa, o ciúme. E em cada sentimento desse, ela traz assim de uma forma bem resumida, mas muito precisa. Ela traz, né, vamos supor, o medo, né, a psicopatologia do medo. Então, são 3 etapas. Normalmente, a primeira etapa, ela traz da onde vem, da onde surge o medo. E a gente já começa a buscar a entender essa questão, porque dentro de nós vamos fazendo comparações conosco. Opa, eu tenho medo, essa questão aqui, né, faz sentido, acontece comigo. A segunda parte, vamos supor, ela fala diferentes manifestações do medo. E a gente vai vendo, ela vai trazendo um pouquinho assim de exemplos. Opa, eu me conecto aqui. Então nós já estamos aprendendo qual é a origem, se eu realmente tenho esse sentimento. E por último, né, essa terapia, como trabalhar esse sentimento. Para cada sentimento que nós trouxemos aqui, ela traz esses 3 passos. Conhecimento, como ele se manifesta dentro de nós, e terapias que podemos fazer conosco mesmo para nos libertarmos desses sentimentos. E no final no penúltimo capítulo, ela fala do amor, que é muito lindo. E ela traz, né, esses 3 passos, né? Primeiro ela traz a psicogenese do amor, aonde desde a nossa criação, como a primeira semente ali do amor já sendo colocado dentro de nós. Então eu queria parar um segundinho e a gente vai percebendo o quanto nós já caminhamos, o quanto nós já nos desenvolvemos durante milhões de anos. Então, por favor, o companheiro que está ao seu lado, dá os parabéns para ele. Porque é um trabalho lindo de chegar até aqui. Às vezes ficamos tanto presos do que ainda não conseguimos, sem dar valor o que nós já conseguimos. Então, essa energia do amor, ela já começa aí.
olhar para dentro de nós, mas de uma forma diferente. E nós vamos continuar agora com Joana de Ângeles nos explicando um pouquinho sobre esse sentimento. O livro que nós utilizamos tem capas diferentes, é o mesmo livro. Então, ela começa da seguinte forma. Olha, o incomparável psicoterapeuta Jesus bem definiu o sentido do amor ao explicar ser ele fundamento essencial para uma existência feliz. Qual é o nosso objetivo? É o quê? Ser feliz. Lá no começo, aquele desenhozinho. Esse é o nosso maior comprometimento conosco mesmo. E Jesus trouxe uma síntese para todos nós. Qual é a síntese? Exatamente. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é aí. O direcionamento é ali. Aí Joana de Ângeles traz o seguinte. Nessa admirável proposição de terapia libertadora, estão os postulados essenciais do amor, que para fins metodológicos, invertemos a ordem apresentada para nova análise. Olha o que ela traz. Amar-se a si mesmo, a fim de amar o próximo e, por consequência, amar a Deus. É o mesmo ensinamento, só que ela agora organizou para que a gente saiba de uma forma metodológica como trabalhar esse sentimento. Então, o que a gente for ler aqui, às vezes não fica tão perceptivo, mas ela primeiro vai trabalhar conosco, a nossa relação, depois a relação com o outro e depois a relação com Deus. Nós condensamos bastante, mas já dá para trazer uma ideia à mensagem de Joana. E ela começa da seguinte forma. O homem e a mulher ocidentais contemporâneos herdaram quase 400 anos de individualismo e competitivismo, cuja conduta se caracteriza pela a dominação do outro e o poder acima de qualquer outra condição, gerando em comum ansiedade, desmotivação para os ideais superiores, vazio existencial, a insatisfação. São no nosso coração, como se a gente tivesse um laboratório interno aqui, a gente vai fazendo aqui, eu ando ansioso, eu ando desmotivado, eu ando insatisfeito. A resposta que vier está tranquilo. Nós estamos simplesmente fazendo uma leitura dos nossos sentimentos. Para o quê? Se utilizarmos dele para a busca, o que eu preciso então desenvolver para trazer, né, a luz, né, a calma dentro de mim. Então, pois bem, ela trouxe aqui, né, que as questões, durante esses 400 anos, né, o homem e a mulher ocidentais, hoje a gente vê no mundo inteiro, como às vezes somos criados buscando pela competição. E o que acontece dentro de uma competição? Um e o outro. Isso está alinhado com as leis divinas? Não. E aí, desde criancinha, somos, né, motivados. Não, tem que o melhor. E se um tem melhor, tem um outro. Tem que ganhar. E esses incentivos, na realidade, têm uma intenção positiva, que nós queremos o melhor para aqueles que estão ao nosso lado. Mas nem sempre o direcionamento que nós damos nas nossas ações estão alinhados com as leis divinas. Então, se nós tivermos essa educação da competição um com o outro, da gente ressignificar amorosamente esse conceito. A questão do individualismo também. Então, se nós temos uma tendência a dominar o outro, tem uma tendência ao poder, pode ser que esteja relacionado. Então, a gente
está buscando a felicidade, não estamos? Esse não é um caminho que vai trazer a felicidade. Então, a gente buscar ressignificar esses pontos. O céu está cortando ali. Ah, perdão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, dá pra gente... Então vamos lá. E aí a gente vai lendo e a gente vai conversando um pouquinho. O amor é o oposto desse comportamento que nós falamos aqui anterior. Então, exigir uma transformação de conceitos existenciais, né, fazer essas mudanças, de condutas emocionais, iniciando-se na reflexão e vivência do auto-amor. Lembra que nós vimos lá atrás, refletir é um exercício da gente estar em conexão com a nossa consciência. E o que nós vamos fazendo essas reflexões? Está acessando as leis divinas que estão na nossa consciência. Então ela nos convida a estar reflexivo. Se a gente está correndo muito, se a nossa mente está muito excitada, a gente não consegue entrar nessa faixa de reflexão. Por isso que é importante a gente refletir. Qual é a minha velocidade nos meus pensamentos? Está muito excitado a minha mente? Para que a gente venha acalmar, baixar e começar a ter acessos, né, às leis. E a vivência do auto-amor. O que seria essa vivência do auto-amor? Lembra que nós falamos as virtudes? Né? É o desenvolvimento das virtudes. É esses exercícios diários. E o auto-amor é a base de todas as outras. Então, esse exercício de desenvolver a virtude, né, é o maior ato de auto-amor. Porque desenvolvendo elas, vamos conseguir aplicar as leis divinas, vamos conseguir passar nas provas. Somente é capaz de amar a outrem aquele que se ama. Aí faz a gente parar para pensar, né? O quanto eu me amo. Porque eu não vou conseguir amar o outro de fato se essa energia não estiver presente dentro de mim. É indispensável, portanto, que nele haja o auto-amor, o auto-respeito, consciência de dignidade humana. Nós somos dignos. Nós somos filhos de Deus. Deus nos criou. E às vezes entramos num processo de não ser digno desse amor. A gente se sente assim, coitado de mim, na prova pesada. Nós somos filhos de Deus. Nosso paizinho que criou todo esse universo, nos criou por amor. A gente refletir sobre isso, porque as nossas ações já começam a ficar dignificantes. Metas de excelentes qualidades. Então essa questão é muito importante, consciência de dignidade humana. Amando-se a si mesmo, o indivíduo amadurece os sentimentos de compreensão da vida, de deveres com a autoiluminação, o desenvolvimento das virtudes, de crescimento moral e espiritual, exercitando-se nos compromissos relevantes que tornam conscientes e responsáveis pelos seus deveres. Olha como ela traz assim, uma energia tão gostosa nos nossos trabalhos.
identificando os valores reais e os imaginários. Importante, lembra aquele bonequinho lá do autoconhecimento, né? Colocamos ali para trás. Lá nesse nosso diálogo conosco mesmo, quais são os valores reais que realmente de virtudes nós já desenvolvemos? E quais são as virtudes que eu acho que eu desenvolvi, que ainda não desenvolvi? Que às vezes mascaramos uma certa atitude, só que no momento que a gente cria essa máscara, a gente para de exercitar a virtude correspondente. Porque já desenvolvi. Até que a prova chega, a máscara cai. Porque não temos essa força moral relacionada àquela virtude para o trabalho. Mas com todas essas questões anteriores que Joana de Ângeles já nos está trabalhando aqui conosco, a gente tranquilamente pode ver, isso aqui eu já conquistei, isso daqui eu ainda não. Está tudo tranquilo. Eu sou digno de Deus. Eu estou num processo evolutivo. Eu fui criado simples e ignorante. Estamos ainda, numa forma geral, mais próximo, né, do reino animal do que, né, os dos anjos. Então, natural encontrarmos, né, ainda as virtudes que ainda não desenvolvemos. E aí nós vamos encontrar também os nossos limites, as nossas imperfeições, que são comuns. E aí vamos lutar, a fim de superá-los, trabalhando-se com empenho e com bondade. Mais uma vez, bondade, com carinho dentro de nós. Não precisamos, errei de novo. Por quê? A gente pode aprender pelo amor ou não pelo amor. A gente só aprende pelo amor. A dor vai nos convidar a gente voltar para o amor. E aí a gente aprende pelo amor. Então, buscar com bondade, né, todo esse trabalho interno, com carinho no nosso coração. Sem exigências. Exigir algo que ainda não conseguimos dar, ainda tem um caminho muito longo. Mas também, né, sem a negligência. É para assim, vamos ficar aqui tranquilinho, não fazer nada não. Para que ir lá no caminho da luz, domingo, eu me amo tanto, eu vou para a praia. Não é essa a ideia. Primeiro, os nossos compromissos, né, com a nossa evolução. Né, sem conflitos dispensáveis, perdoando-se quando erra e repetindo o labor até realizá-lo corretamente. Tem alguma coisa errada com isso? E por que às vezes vamos ficar nos matando, batendo e reclamando? Esse é o caminho. Ele é amoroso de ponta a ponta. Viu, Marcelo? Estou entendendo. Obrigado. O amor é um encantamento. Agora pela manhã nós estávamos conversando com, se não me engano, é Thelma. Cadê a Thelma? Está por aqui? Tânia, perdão. Isso é bem comum, sabe? E eu me perdoo todas as vezes quando eu troco os nomes. Tânia, fala assim, bem alto assim. Qual foi o sentimento quando você saiu do seu carro e viu aquela paisagem da natureza que você ainda não havia visto antes? Qual foi o sentimento que você teve, Tânia? Beleza. Esse encantamento. Tem algo dentro da gente que é lindo. Ela traz o amor, é um encantamento. Uma forma de autopercepção. Entre a gente, imaginou lá para frente a gente poder estar fazendo viagem de uma galáxia a outra, de um planeta ao outro. A estrutura está tudo já dentro de nós, do nosso espírito. Nós estamos exercitando, mas um dia vamos chegar lá. Então tem uma beleza muito grande dentro de nós. Porque isso gera vontade de trabalhar, de desenvolver a virtude, em razão de exigir empatia com o outro, de afirmações e de descoberta de potencialidades que se unem
em favor, né, de ambos, sem a castração ou impedimento da liberdade. Olha, e muitas vezes a gente se sente, né, castrando a nós mesmos. Ou conceitos, né, da sociedade equivocados, que não estão alinhados com as leis divinas, e a gente vai se prendendo com a castração, ou castrando a educação de um outro. Nós vamos abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre essa educação. Joana traz essa questão da castração, e é bom até com os nossos filhos, ou para conosco mesmo, e também para aqueles que estão ao nosso redor, que nós estamos educando. Ela diz o seguinte: processos educativos castradores, métodos coercitivos de orientação emocional, desenvolvem no adolescente e aprofundam mais tarde, nos adultos, conflitos que não existiam na infância, gerando medo, ansiedade, desconfiança em relação às demais criaturas da sociedade em geral. Então, como nós também somos educadores, tanto para conosco e para, né, pessoas que estão ao nosso redor, esse tipo de educação, e às vezes fomos educados dessa forma, mas que a gente venha ressignificá-las, né, para não estar gerando medo, ansiedade e desconfiança. Porque ela fez uma aberturazinha, porque a questão do medo já vem desde lá, da essência ali, né, dos animais. E ela entra no nosso reino, o minal, e o nosso objetivo do medo é da nossa proteção, mas saber utilizar ele para o nosso crescimento, mas não para nos prender, nos travar. E esse tipo de educação castradora aciona esse sentimento, mas não de uma forma positiva, e sim uma forma que nos prende. Ela continua aqui. Na educação, erroneamente, há sistema de punição e recompensa. Olhando para dentro de mim, quantas vezes, nas nossas filhinhas, a gente olha, fez uma coisa boa, tem a recompensa. Fez a coisa equivocada, que não estão alinhados com as leis divinas, gente, entra na punição. Reforçado na escola. E em vários, na sociedade. Então ela traz raramente de discernimentos de valores. É uma outra virtude, a virtude do discernimento. Discernir o que é correto, o que está alinhado com as leis divinas e o que não está alinhado com as leis divinas. E qual a consequência perante a lei de causa e efeito, o que isso pode estar trazendo. Que aí desde a criança pequenininha, elas já vão tendo exercícios de acessar a consciência. Mas isso tudo também a gente consegue levar isso para frente quando nós estamos em harmonia. Se nós estamos desarmonizados, a gente quer logo que o outro pare de fazer a coisa errada, porque a gente já não se aguenta nem conosco. Dois agora, então fica pior ainda, né? Então a gente está refletindo sobre essas questões. Raramente de discernimento de valores, referindo-se o que é verdadeiro, o que é falso, o que é nobre, o que é mesquinho, ao digno, ao vulgar. Usa-se a ameaça como forma de impedir-se a repetição dos erros, gerando medo, hipocrisia e fingimento. Então, a gente está lembrando dessa questão para conosco e também para com os nossos filhos, né, com as pessoas que estiverem ao nosso redor. Né. Tranquilos? Vamos fechar o parênteses aqui agora para a gente dar continuidade. O amor não pode gerar dependência. Então, se está gerando dependência, precisamos refletir nessa questão desse sentimento. O que se apegam pessoas ansiosas, irrealizadas, vazias, atormentadas, que transfere os seus conflitos para outrem, necessitando de uma segurança que ninguém lhes pode oferecer. Então essa questão do amor também, ela está um pouquinho, a gente precisa estudar um pouco mais dela. Porque normalmente ou a gente relaciona ela com a questão do sexo, ou a questão da relação só com
o homem e a mulher ali, o casal. E a gente ainda, naquele processo de desenvolvimento, achando, eu estou com tantas coisas aqui, mas quando eu encontrar o meu príncipe, quando eu encontrar a minha princesa, esses problemas vão desaparecer. Aí a gente encontra o príncipe e a princesa, aí começamos a viver com o príncipe ou com a princesa, e aí, tem aquele, mas não está me preenchendo. Mas eu pensei que fosse, né, preencher o meu coração, que agora não teria mais o problema, aquela questão interna, aquela solidão, aquele medo, aquela insegurança. Faltou tudo. Porque ninguém vai conseguir, né, encher esse vazio existencial, a não ser quem? Nós mesmos. Isso é um trabalho nosso, que devemos fazer conosco mesmo. Da compreensão fraterna, agora ela vai começar a trabalhar, então como é que a gente faz então esse trabalho, né? Na compreensão fraternal, vem o sentimento solidário, a amizade, a não exigência de torná-lo o que ele ainda não consegue ser. Porque queremos, às vezes, tornar o outro ser o que a gente pensa, para satisfazer uma necessidade pessoal. E quando a gente entra nesse processo, vai criar o que dentro de mim? Ansiedade muito grande, porque eu não consigo mudar o outro. Só o outro consegue mudar a si mesmo. Mas eu tendo essa consciência, porque eu já olhei tanto para dentro de mim, eu já identifiquei tantas das minhas dificuldades, estou trabalhando dentro de mim, o meu irmão também, o meu parceiro, minha parceira também. Aceitando essa forma, a gente consegue então ter abertura a sentir esse sentimento, em pleonasmo, do amor, dessa energia. Ela diz também, pode se inverter a forma. Né? Ela diz o seguinte, da primeira forma anterior é que a gente já conhece a pessoa e depois trabalhando dentro do relacionamento. Mas já pode começar diferente. Já começar a sentir o amor pela pessoa. Eu já te amo. Eu te conheço. Cadê a Tânia? Tânia, eu te amo. Conforme vivendo aqui com a Tânia, nós vamos estar percebendo, identificando, ela vai estar, né, identificando minhas questões pessoais, eu vou estar identificando ela e vamos aceitando. Sem as fantasias, né, sem esses mitos que às vezes nós criamos sobre, né, a princesa, o príncipe, já ultrapassados, mas de vez em quando eles voltam para a gente, com capacidade emocional para perdoar e perseverar nos elevados propósitos do amor. E aí a gente consegue desenvolver uma relação conjugal saudável. Eu te amo, meu amorzinho. Minha esposa linda. Viu, Marcelo? Não é? E é nesse exercício é que nós vamos desenvolvendo as relações amorosas. A gente vai se desprendendo e desprendendo o outro também. Para que haja ternura no relacionamento, é necessário que existam forças morais. Lembra quando nós falamos de desenvolver as virtudes? Desenvolvendo as virtudes vão nos trazendo forças morais para superarem dificuldades. E quanto mais se entrega, mais alto nível de doação alcança, sem que perca a nossa individualidade, as metas que a gente busca, os nossos sonhos. Então, mesmo todo esse trabalho, não significa que nós vamos esquecer dos nossos sonhos. Não. Tudo alinhado com o relacionamento afetivo, amoroso, desenvolvimento desse amor um para com o outro e continuar com as metas, com os nossos sonhos que nós temos.
Quando alguém se convence de que amar, né, que é fácil amar, é uma decisão que nós precisamos tomar. Eu quero amar. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Então eu quero amar. Vou buscar desenvolver essas virtudes. Num comportamento realista, é que ela traz essa parte realista, porque não é aquele fantasioso do príncipe e da princesa. É um comportamento realista, aceitando as dificuldades tanto pessoal quanto a do outro. Faculta-se a disposição de abandonar as máscaras ilusórias e fantasistas, com que muitos vestem o amor, permitindo-se a realização pessoal psicológica no autoafeto. Afeição. Aí, olha o que ela traz. Logo assim, conduze-se o ser humano, né? O ser humano passa a amar a Deus. Porque dentro de nós já vai estar uma vibração tão harmoniosa que a gente vai estar sensíveis com a criação de Deus, a plenitude da vida que descobre a rica de bênçãos em toda parte. A gente vai estar olhando o nosso irmão, ou estar olhando a nós mesmos, a criação divina, o céu, as paisagens, a natureza, né? Com uma coisa grandiosa, linda, a obra de Deus. Vamos estar sentindo a presença amorosa do nosso Pai. Então, queridos, a ideia é olharmos a vida, o convite, de uma forma um pouco diferente. Olhar as provas como oportunidade para chegarmos à felicidade. Estudarmos as leis divinas, prestarmos atenção quais são as virtudes que eu estou sendo convidado a desenvolver para passar pelas provas, ler sobre elas, estudar sobre elas, fazer exercícios com elas para o desenvolvimento dentro da gente, né? Aceitar como nós estamos e ver a beleza, né, que Deus criou. Com amorosidade nós vamos nos aceitando, nos transformando. O trabalho que nós já estivermos fazendo dentro de nós, fazemos na relação junto ao outro, que estão ao nosso redor com um propósito, e fazendo de passo a passo a desenvolver o amor dentro de nós. Gratidão, o carinho e o olhar de todos vocês. Que assim seja.